Olá, sou a psicóloga Adriana Poteschi e como você fala com o seu filho sobre a morte? Nós sabemos o quanto as crianças estiveram expostas a tantas perdas, Covid, as reportagens sobre a guerra. Então sim, as crianças também nunca falaram tanto sobre esse tema como se falava há anos atrás. A morte, quando é mais natural, o vô que morre, enfim, as crianças estavam mais acostumadas a isso, ou não. Por que eu digo isso? Porque as crianças estão adoecendo com as mortes de seus entes queridos, coisas que não aconteciam tanto antigamente. Na minha visão, por que antigamente as crianças não entravam numa depressão depois da perda de alguém e não sofriam tanto com pânico, rendimento escolar, não conseguindo se alimentar, não querendo mais brincar. Por quê? Porque nós adultos sabíamos lidar mais com a morte, com o culto aos mortos. Era comum que quem estava em fase terminal morresse entre os seus. O médico dizia, não tem mais o que fazer aqui, e aí se levava para casa e aí dava a comida que aquele ente gostava. Quem arrumava o corpo eram os filhos, Seu pai falecia, os filhos davam banho no pai, faziam a barba do ente querido. Então isso acontecia dentro das nossas casas e as crianças estavam por ali, sim. E as crianças estavam no velório do começo ao fim, brincando, passando por baixo do caixão, vocês não viram, Cenas que você tinha medo, vai virar o caixão. Sabe, então as crianças viviam o culto aos mortos. Nas últimas décadas, últimas 2 décadas, infelizmente, foi ficando camuflado a morte até que vem Covid e nos acorda que isso sim é fato. Eu fiz uma pesquisa ainda quando estudante, então há 28 anos atrás, quase 30 anos atrás, e era sobre o culto aos mortos. Então nós íamos até os cemitérios e ficávamos olhando quanto tempo a pessoa ficava no túmulo, e lá a gente já observava uma mudança nesse culto aos mortos, E era tão engraçado porque nós ali estudantes estávamos ali meio frias, sabe? Até que a morte nos surpreendeu, porque a gente viu que tinha um velório, estávamos chegando, temos um velório, vamos então fotografar, Porque não existia celular, máquina fotográfica, vamos conversar com alguém se a gente pode tirar algumas fotos, E entramos ali cheias de poder. Só que infelizmente o caixãozinho era branco, bem pequeno. Houve um silêncio total entre nós, alunas de psicologia, e nós não tivemos a audácia de perguntar para ninguém sobre foto alguma, Então sim, a morte nos desinstala e é nossa obrigação como pais ensinar sobre isso para os nossos filhos. Se alguém morre, por favor, nada de estrelinha no céu, Papai não viajou, papai não ficou dormindo, Não façam isso, porque isso vai ajudar em quê? A disfarçar aquele dia? Ela ficar olhando uma estrelinha no céu e ficar conversando com a estrelinha? Não. Então, primeiro, você, pai e mãe, precisa aceitar o que é a morte. E dentro daquilo que você crê, você vai passar esses valores e as tuas crenças para seus filhos. Então, você pode abertamente falar sobre aquilo que você acredita dentro da sua religião, Que eu saiba, não tem religião que fale que virou uma estrelinha ou que foi viajar, Pelo menos eu desconheço. Sabe? Então, é essa abertura de falar com os nossos pequenos. Dos 3 aos 5 anos é delicado, porque eles não têm ainda a compreensão exata do viveram felizes para sempre. Aliás, essa frase também é mentirosa, Viveram felizes para sempre é só enquanto infantil, Mas eles não têm a noção do para sempre. Então, morreu, e nunca mais verá. Então essa imaturidade psicológica faz com que seja um pouquinho mais difícil a aceitação de que não vai voltar. A criança assiste desenho animado, aí vem lá o Tom e Jerry, passa um caminhão por cima e e o personagem volta. Então eles ainda têm essa fantasia de que vai voltar, de que vai se curar, de que daqui a pouco aparece por ali. E a gente vai tirar essa fantasia com o quê? Com as verdades da sua crença. Então, se a sua crença acredita que você vai reencontrar essa pessoa, depois da morte, enfim, é sobre isso que você irá falar.
e aí não tem mais o nunca mais, né? O para sempre. Não. Existe sim essa esperança e você pode, se isso faz parte da sua crença, colocar essa esperança sim, né? De que isso um dia irá acontecer. Mas cuidado aqui com as crianças muito pequenas, porque se a criança entra em depressão, ela pode querer morrer já para se encontrar com quem se foi. Dói, né? Então é muito delicado. Então se a criança parou de brincar, sinal vermelho, busca ajuda de um psicólogo para acompanhar. Mas a maioria das crianças lida muito bem. Se nós não tivéssemos estragado, né, camuflando a morte, não leva a criança em velório, né, as crianças poderiam estar ainda melhores. A culpa é toda nossa. Mas o meu vozinho, que nem estudou, sei lá se meu vozinho fez primeira, segunda série, né? Foi criado na roça, plantava na época que não tinha, era arado, né? E esse vozinho, eu tinha 8 anos quando ele estava com problema do coração e ele sabe, né? Ele sabia que ia morrer. Aí ficou só eu e ele no quarto, porque em casa, né? Então os netos podiam estar perto, né? Porque não estava no hospital, né? Ficou só eu e ele no quarto. Ele falou assim: o vovô vai morrer. E eu querendo consolar o meu avô, disse assim: não, o vovô vai ficar bom. E ele: o vovô vai morrer. Aí, infelizmente, algum adulto chato chegou na hora e atrapalhou uma conversa que talvez seria bem profunda e mais longa. Mas eu agradeço tanto meu vozinho por ter me preparado para a morte dele. Olha que coisa linda, eu com 8 aninhos, né? Que quando a mãe veio me acordar, porque ele faleceu à noite, a mãe veio me acordar, né? Eu já disse assim: eu já sei, o vovô morreu. Né? Mas sim, porque a criança sabe aceitar de uma forma ainda mais fácil do que nós adultos. Mas um pacientezinho meu que está numa dor e que está em depressão por conta do pai que faleceu numa cirurgia, né? A família me permitiu ler algumas frases porque uma das dores dessa criança é que ele não pôde ir na UTI, né? Ele não pôde visitar o pai, que coisa. E ele sentia culpa por não poder falar coisas que ele queria falar para o pai. Então essa era a maior dor, se sentir culpado de não ter dito coisas que ele queria ter dito para o pai em vida. Então eu propus sim que ele fizesse uma carta, né, ali no consultório, depois chamei a mãe, depois eu pedi para que a mãe fosse sim, comprasse algumas flores, que ele fosse ao cemitério, deixar essa carta para o pai, que se ele quisesse ele poderia ler essa carta ali, né? Mas é bonito, olha a beleza disso daqui. Fico triste porque você foi para a cirurgia e não voltou mais. Eu choro na escola de saudade, escondido dos meus amigos. Você sempre foi presente, Pai. Você sempre passou a palavra de Deus para mim. Pai, eu te amo mais que tudo. Não imaginava perder você com 10 anos. Tinha o sonho de comprar uma chácara para você e para a mãe, porque eu e você gostamos muito dos animais. Hoje não tem mais graça cuidar dos bichos. Meu maior orgulho foi ter sido seu filho. Coisa rica, né? Coisa rica. Eu acho que no fundo, nós é que temos que aprender com as crianças sobre a morte. Elas têm muito a nos ensinar.